Graça e paz em nome de Jesus. É uma alegria ter você aqui conosco essa noite. E nós vamos hoje conversar sobre essa série de mensagens que inicia para o mês de maio. É uma mensagem curta. Na verdade, a gente encerra para iniciar uma nova em junho. Mas esse tempo eu gostaria de compartilhar com você com o tema Histórias e Vitórias. Porque muitos de vocês conhecem muitas histórias de vitórias. Mas às vezes não conhecem o contexto no qual se deu essas vitórias. Não conhece os bastidores. Por exemplo, muitos de nós conhecemos a história das muralhas de Jericó, quando Josué deu 7 voltas e elas ruíram. Outros tantos conhecem a famosa história de Davi contra o gigante Golias. Mesmo que você nunca tenha frequentado um templo evangélico, mesmo que você nunca tenha aberto uma Bíblia para ler, ou você que até pouco tempo se considerava ateu, de alguma maneira já ouviu falar sobre essas histórias. Elas não são tão diferentes, não são tão estranhas aos seus ouvidos, não é verdade? Porque nós estamos falando de histórias que geralmente têm um contexto forte de vitória e que são emblemáticas e que também são épicas. Vitórias épicas geram memórias, memórias são registradas e memórias são recontadas. E é por isso que o nosso imaginário evangélico, de certa maneira, é tomado por muitas dessas histórias de vitórias. Mas eu, de uma maneira didática e pedagógica essa noite, quero dividir essa conversa com você, e aliás, durante toda essa série de mensagens, em 2 temas: a vitória e a história. Hoje, eu vou começar com você com essa história de vitória. Talvez seja a mais conhecida de todos nós, desde os cristãos de berço até aqueles que pela primeira vez entraram numa igreja hoje, que está registrado no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 50, diz assim: Assim Davi venceu o filisteu com uma funda e uma pedra, um estilingue e uma pedra, sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Nós não precisamos ser muito experts na leitura bíblica e no cenário das escrituras para construirmos um imaginário em torno disso. Quantos de nós já não nos pegamos exatamente enquanto lemos esse texto, imaginando a cena do pequeno Davi, do franzino Davi, daquele desprezível menino jovem de aproximadamente 17 anos, que enfrenta um guerreiro forte, cruel, valentão, cheio de testosterona e com a voz impostada. Com aquele cenário um tanto desértico e árido, com o sol se pondo ao fundo, ainda que meio avermelhado. Você não pensou nisso? Será que é a minha imaginação que está sendo muito elaborada? Porque todos nós, de alguma maneira, idealizamos essa vitória. Porque ela também faz parte do nosso projeto de vida. Nós também temos os nossos gigantes. Nós também travamos as nossas batalhas. Nós também temos que lidar com desafios maiores do que nós. Nós também experimentamos experiências de desprezo, de negligência. E muitas vezes somos mal compreendidos. Nós estamos também diante do mesmo contexto e desejamos também a mesma vitória. Quem não quer vencer o seu gigante? Quem não quer experimentar essa vitória poderosa? Para isso, você precisa entender a história. Como é que nós chegamos ao versículo 50, que é o último versículo? Por isso nós fazemos esse exercício de ler de trás para frente, apenas para aguçar o nosso entendimento e nos conectar a esta linha cronológica, para que a gente entenda passo a passo como é que chegamos à vitória. E eu posso entregar para você 3 elementos que nós vamos trabalhar essa noite. Gigantes que precisamos derrubar e que precisam ser vencidos, nós precisamos compreendê-los de 3 maneiras específicas: como eles surgem, como eles agem e como eles caem. Novamente, como eles surgem, como eles agem e como eles caem. Porque é por isso que nós estamos nesse lugar. Para saber como é que esse gigante que me afronta e me confronta vai cair por terra até o final desse momento, onde estaremos meditando na palavra do Senhor. Então vamos ler o texto que está registrado, e essa é a história, está registrado no primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Eu não o lerei por completo. Farei apenas alguns indicativos e você pode fazer isso na sua casa posteriormente. Mas lerei o capítulo 17 com você em algumas partes durante esta mensagem. Diz assim o versículo 1, onde a história começa. Os filisteus juntaram-se às suas tropas para a guerra e se reuniram em Socó de Judá. Acamparam em Éfes-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Com o vale
entre eles, preste bem atenção nessa informação que ela é importante, com o vale, entre eles, os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra. O que eu quero mostrar para você é que essa história se desenrola, primeiramente, dentro de um ambiente chamado campo de batalha. E esse campo de batalha tem nome, Vale de Elá. Para nossa cultura, quando nós falamos em vale, nós pensamos em um desfiladeiro que logo em seguida ele vem acompanhado de uma subida íngreme. Para nós, vale é apenas uma descida onde há um riacho ou alguma mata nativa lá embaixo. No contexto geográfico de Israel, é diferente. Quando se fala em vale, está se falando entre uma planície, entre dois obstáculos naturais. Pode ser uma colina e uma montanha árida, pode ser duas colinas, como nesse caso está sendo dito aqui. Vale de Elá ficava a 20 quilômetros de Jerusalém e de Belém, numa situação de passagem, onde havia grandes caravanas que por ali passavam, exatamente por ser uma planície. Nesse caso, vale é um espaço descampado, aberto, plano e vulnerável. Uma vez que você pisasse ali, você estaria exposto ao ataque inimigo. Uma vez que você colocasse os seus pés no Vale de Elá, a caminhada era irretornável e a guerra era irremediável. Quando você posicionasse os seus pés para entrar no Vale de Elá, você estava diante de um conflito inescapável. Você agora estava em batalha. É por isso que de um lado da colina estavam os filisteus, povo inimigo de Deus de maneira crônica e cruel, e de outro o exército de Israel tentando se defender do seu medo e do seu pavor. Entre eles o vale, aguardando aqueles que iriam para o combate. Do lado de lá, uma voz cruel, poderosa e estrondosa gritava: dê-me um homem, que eu quero lutar com ele aqui nesse lugar para vocês verem a minha força e vocês serão destruídos. Do outro lado, um exército aterrorizado, tentando fazer negociações para evitar um conflito inadiável, um conflito inevitável. Você sabe que você também tem seus vales de Elá. Você está nessa colina tentando se defender, mas você sabe que uma hora ou outra você tem que pisar nesse descampado. Você sabe que o confronto ele é inevitável. Decisões precisam ser tomadas, renúncias precisam ser feitas, batalhas pessoais precisam ser travadas em relação à sua identidade. Jovens que estão sofrendo grandes pressões sociais por causa da sua fé, não tem como e não tem remédio para o Vale de Elá. Você tem que entrar ali e ali batalhar. Homens e mulheres que estão sendo perseguidos e provocados por causa da sua fé, por causa da sua integridade, por causa do seu senso de evangelho, e que estão sofrendo nesse campo de batalha aberto, e que estão tentando se defender, eu quero dizer para você, é inevitável. Essa batalha na vida do crente, no mundo que nós vivemos, ela é implacável, inexorável, ela chega a todos nós. Por isso eu não tenho uma palavra aveludada para você aqui essa noite, para dizer como você pode se livrar do Vale de Elá. Porque Jesus disse em João capítulo 16, versículo 33, no mundo vocês terão vales de Elá, mas tenham bom ânimo, porque eu venci este mundo. É lógico que Jesus não disse vale de Elá, mas bem que poderia ter dito, porque a palavra é aflição. E todos nós a temos, todos nós experimentamos esse ambiente de conflito, esse ambiente de confronto, só que muitos de nós queremos evitar a todo custo. Eu quero dizer para você, não há escapatória. Uma vez que você pisou nesse campo de batalha, é irretornável. E agora, você vai ter que lidar com isso. É inevitável. O seu Vale de Elá talvez seja a sua fé, onde você tem que agora readaptar, ressignificar e usar dos recursos das suas crenças mais profundas em Deus para lidar com o recente divórcio, para lidar com o diagnóstico que você recebeu de uma enfermidade letal, ou pelo menos destrutiva. Esse Vale de Elá é o luto que você precisa passar e atravessar. Não adianta ficar negando, trancando a porta do guarda-roupa, mudando de cidade, ou tentando fingir que nada aconteceu. É o seu vale, tem nome. Outros estão enfrentando o vale em sua alma. Estão lidando com problemas dos mais profundos, porque Vale de Elá não é só uma região geográfica lá em Israel. Vale de Elá é uma coordenação da nossa alma. Há uma coordenada que mostra exatamente onde você está pisando. Talvez o seu Vale de Elá tenha nome de rejeição. E você tem que aprender a lidar com isso e tem que enfrentá-la.
Não adianta ficar se lançando em outros braços ou tentar se provar ao mundo enquanto você não enfrentar essa batalha. Talvez o seu vale de Elá se chame trauma, que você tenta maquiar, invernizar, desconversar e ignorar, mas que ainda continua ali diante de você. Não adianta ficar se defendendo na colina, se o seu vale de Elá se chama culpa. E há anos você tem lidado com essa dor e com esse conflito. Um aborto que você fez ainda na fase da adolescência e que ainda fica gritando aos seus ouvidos, e é uma batalha que você não quer mais travar. É uma batalha que você já decretou a derrota para você mesmo. Quando você poderia estar livre disso, ainda se vê escravizada, escondida na colina, ou escondido você que o provocou. Gente que talvez esteja lidando com abusos que não querem tratar, falta de perdão, rancores, invejas, mágoas profundas, ressentimentos que vão e voltam. É o seu campo de batalha pessoal. Eu não sei como evitá-lo. Eu, pela palavra de Deus, só quero com muita humildade mostrar para você como encará-lo. Porque evitar você já sabe que não é possível. Qual é o nome do seu vale de Elá? É o seu problema com seus pais? Vai ter que enfrentar. Aquela de conversa difícil com seu cônjuge? Vai ter que travar. É aquela decisão complicada com os filhos? Terá que ser tomada. É aquela renúncia expressa que será manifestada? Terá que ser feita. Porque o que acontece é que o vale de Elá ele é implacável. E na jornada humana todos nós passamos por ele. Basta saber como passarmos, porque os gigantes lá estarão para nos afrontar, nos confrontar. Por isso, nada melhor do que você saber essa noite como eles surgem, como eles agem e como eles caem. A estratégia militar para vencer o oponente ainda é a melhor estratégia para vencer uma batalha. E nós queremos apresentar para você 3 estratégias para que você possa lidar com o seu gigante, que te grita, que te confronta no seu próprio vale de Elá. Mas antes, por favor, não vamos dar o próximo passo. Dê nome ao seu vale. Para Israel era isso. Veja você mesmo na colina escondida. Talvez você esteja escondido até dentro de uma própria igreja. Talvez até mesmo acobertado e camuflado dentro da religiosidade. Há anos participando de uma comunidade evangélica. Há anos participando de retiro e subindo montanhas. Mas ainda não enfrentou o seu próprio vale. Só desconversou sobre ele. Só dissimulou com ele. Mas ainda não o encarou, ainda não deu nome a ele e ainda não o confrontou como deveria ser. Qual é o seu vale de Elá essa noite? Eu não quero dar o próximo passo sem que você saiba contra quem você está lutando. Porque uma das estratégias militares para você vencer batalhas é você nomear seu inimigo e focar e saber quem é. Eu quero perguntar novamente para você, para o próximo passo ser dado. Qual é o nome do seu vale de Elá? Vamos agora conhecer as estratégias que os gigantes usam para nos derrotar nesses ambientes de batalha ou nesses campos de disputa. Vamos lá ver como surgem os gigantes. Dá uma olhada na continuação do versículo de número 4, que diz assim: Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 6 côvados de 1 palmo de altura, mais ou menos 3 metros de altura, para você ter em medidas atuais. Ele usava um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava 5.000 ciclos. Em medidas atuais, quase 60 quilos, 58 quilos precisamente. Nas pernas ele usava caneleiras de bronze e tinha um dardo, uma flecha de bronze pendurado nas costas. Só a haste da sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão e tinha uma ponta de ferro que pesava 600 ciclos, aproximadamente 6 quilos. O escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: Por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu? E vocês não são servos de Saul? Escolham um homem e enviem a mim. 3 formas como os gigantes se apresentam para nós. 3 maneiras recorrentes que ele se manifesta em nossa vida. A primeira, ele se mostra com as nossas pendências do passado. Não sei se você percebeu, mas de onde é que é a naturalidade de Golias? Gate. Talvez essa palavra não signifique nada para você. É apenas o nome de uma localização geográfica distante do seu contexto cultural e geográfico. Mas tem muito significado bíblico. 300 anos antes de Davi enfrentar Golias, Josué conquistou a terra de Canaã.
Quando ele foi para conquistar a terra prometida, cuja sede é Jerusalém, que está incrustada no monte chamado Monte Moriá, no centro dessa terra prometida de Canaã, Deus ordenou: expulsem todos os habitantes dali. Não permita que ninguém resida nessa terra que eu dei para vocês. Aproveitem da minha vitória, porque eu darei a conquista de todo esse território. Marquem as suas fronteiras. E Josué foi. Ele expulsou os cananeus, os jebuseus, os ferezeus, os amorreus. O problema é que não expulsou todo mundo. Como tinham 3 cidades de homens fortes, valentes e gigantes, ou seja, eles eram acima da estatura média. Gigante não significa que eram homens de 8, 10, 20 metros. Eram homens acima da média de estatura, para quase 3 metros de altura. Essas terras de gigantes fortes e poderosos, Josué resolveu fazer uma concessão. 3 cidades: Asdod, Gaza e Gate. Ele disse: esses guerreiros são fortes demais, a batalha pode ser acirrada demais, vamos fazer concessões com eles. Porque é exatamente isso que a gente faz quando a gente percebe que o filisteu é mais forte do que a gente. A gente começa a fazer concessões. A gente começa a fazer conchavos. A gente percebe que a batalha vai ser cruel e podemos perder algumas amizades, então a gente faz uma amizadezinha com o filisteu. A gente percebe que a batalha vai ser acirrada e pode ser que a gente perca alguns dividendos. E então a gente dá um passo para trás e faz algumas negociatas com os filisteus. A gente percebe que pode perder popularidade, então a gente fala como filisteu, vive como filisteu, se posiciona como filisteu, sem nunca ter sido filisteu. E Josué faz esse tipo de conciliação para viver em paz e harmonia. O problema é que os seus conflitos de hoje, mal resolvidos, se tornam seus gigantes de amanhã. É ou não é? 300 anos depois de Josué ter tolerado os gigantes na terra que ele deveria ter expulsado, eles se apresentam como o maior e o mais forte inimigo de Israel. Isso acontece com você e comigo. Infelizmente, muitos de nós estamos fazendo ou vivendo batalhas que os nossos pais deveriam ter vencido. Essa batalha que você tem com vício, o seu pai deveria ter vencido e não deveria ter te exposto. Homens machões que foram expostos à sexualidade precoce, porque um pai irresponsável o levou a uma zona de prostituição e disse: seja homem, porque você está lidando com o seu gigante agora da infidelidade. É a culpa de alguém que abriu os portões infernais de Gate. Eu sei que não é culpa sua, e ninguém está dizendo, mas você precisa saber de onde vem o seu gigante, de portões que foram abertos no seu passado, daquela pessoa que ofereceu para você a primeira vez a bebida alcoólica, ou daqueles parentes que colocavam em cima da sua mesa e dizia para você: beba, não tem nada demais, e hoje você é viciado, embriagado, dependente. Talvez você que foi exposta à sensualidade muito precocemente e até hoje vive tentando se mostrar, se expor, tentando assediar os olhos dos homens. Alguém te ensinou a ser assim. Alguém te provocou, alguém abriu o portão de Gate e disse: venha gigante, e fique ao lado dessa mulher até a sua vida adulta. E aí está você lutando com isso até hoje. Quantos de nós estamos lutando com gigantes que deveriam ter se resolvido ou deveriam ter sido combatidos pelos nossos antepassados? Que você está lidando aí com falsas crenças, maus hábitos, comportamentos entranhados, práticas escusas, simplesmente porque alguém abriu o portão do inferno e não resolveu isso lá. Engraçado que a palavra gate em inglês é gate. Imagina só, gate, portão, gate. Mas eu quero colocar você agora no campo da responsabilidade. Porque não adianta olhar para o papai, para a mamãe, para o vovô e para a vovó. Não adianta ficar terceirizando e dizendo que os outros fizeram com você, que infelizmente você tem que lutar lutas que não deveriam ser suas. Mas eu quero dizer para você que você talvez esteja provocando lutas para a sua geração futura que não deveria ser deles. Talvez hoje você tenha a oportunidade de fechar os portões de Gate, e de aniquilar de uma vez por todas esses gigantes ferozes e cruéis, que vai atacar sua filha com a sensualidade, que vai atacar seu filho com a bebedeira, que vai atacar as gerações futuras com ganância e vantagismo, que vai atacar as gerações futuras com promiscuidade e imoralidade,
com religiosidade e frieza evangélica. Um nominalismo denominacional, onde eu sou presbiteriano, mas os seus filhos ainda não aprenderam nem das Sagradas Escrituras, não sabem nem o que é o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Por isso, você tem a responsabilidade de ir lá em Gate e fechar esses portões infernais, derrubar os gigantes que afrontam você agora, porque os conflitos mal resolvidos de agora serão seus gigantes de amanhã. E também dos seus futuros filhos, netos, e assim vai por diante. Nós não acreditamos em maldição hereditária como teologia reformada. Mas nós acreditamos em Gate hereditária. Porque se você não resolver isso hoje, meu irmão, essa Gate vai ficar ainda produzindo gigantes na sua terra. Foi o que Josué fez. Faz conciliações, deixa ele aqui nos cantinhos. A gente vai usar só um pedacinho da terra. E lá está a destruição bem diante dos olhos de Davi e do povo de Israel. Não faça conciliação com o filisteu. Não faça acordos com Gate. Não tolere a sua prática. Porque Gate é uma produtora de gigantes que nos afrontam e nos confrontam. E muitas vezes nos derrotam na batalha no campo de Elá. Eu quero dizer para você aqui essa noite que os gigantes que você tem vivido, na verdade, só são efeitos colaterais. Às vezes a gente quer atacar efeito colateral e não quer ir na raiz. Ao invés de você ficar tentando derrubar gigantes e mais gigantes, que tal você fechar o portão de Gate? Que tal você ir lá de uma vez por todas e tomar sua decisão, que está sendo prorrogada há tempos, de abandonar isso e deixar para lá, de ter uma nova vida, de se batizar, de professar sua fé em Cristo e mostrar sua nova identidade nele? Que tal você assumir hoje, uma vez por todas, que você não pertence mais aos habitantes de Gate, mas que você, além de ter saído de lá, trancou o portão e disse: daqui não vem mais gigante, não pelo menos debaixo do meu nariz. Podem vir outros vales, mas não provocados por mim. Podem vir outros vales, mas não por causa da minha culpa. Eu sempre digo o seguinte, irmãos: a vida já é difícil demais, tem problemas demais, para a gente ser os próprios causadores deles. Deixe os problemas que a vida traz, sem a sua ajuda, trazer para você. Não fique fazendo um empurrãozinho, uma mãozinha para os problemas e os gigantes aparecerem. Em frente, porque é assim que o gigante age, ou melhor, surge. Ele surge de Gate, e ponto final. Mas dá uma olhada aqui, o texto continua. Como é que ele surge? Ele surge com aparência de poder. Você já viu o gigante vir fraquinho? Você já viu o gigante vir sem potencial? Ele vem mostrando toda a sua estratégia, toda a sua capacidade. E esse gigante não é igual aos nossos jogadores de futebol na segunda-feira à noite aqui na Unicesumar às 8 horas, que chega com um tênis novo, meião novo, uniforme dentro do calção, com todo equipamento de primeira qualidade. Você olha e fala: nossa, esse tem aparência de boleiro, esse tem aparência de jogador. Aí ele faz o primeiro aquecimento. Aí fala: esse aí não sabe nada. Os gigantes que nós enfrentamos não são assim, não. A aparência deles é muito mais forte, poderosa e opressora. Então o gigante não precisa fazer muitas vezes nada para ser temido. Veja o Golias. Eu pergunto para você, quantas pessoas ele havia matado? Quanta gente ele tinha derrubado até aqui? Ninguém. Mas todos temiam a sua aparência. Porque é assim que se propaga a fama de um gigante, pela sua aparência, pela sua força. Traição tem a fama de que acaba com o casamento. Está dando fama ao gigante. Essa economia política tem a fama de que fecha empresas. Está dando gigante, está dando fama ao seu gigante. Mas estamos percebendo que a família está dando fama para o gigante. Qual é o nosso papel? É olhar a aparência do gigante, mas não nos atemorizar com ele. Porque a palavra de Deus diz em 1 de João capítulo 4, versículo 4, que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Deus é maior. Em Romanos 8,31 diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa aparência do gigante é nada diante daquele que nós olhamos e que vence as nossas batalhas. Por isso não precisa ficar com medo. Gigante só tem aparência. 98% dos problemas que você imagina na sua mente, que você não dorme à noite, que você toma ansiolíticos sem prescrição médica, nunca acontecem. Vou repetir, 98% dizem os estudiosos, dos problemas que você imagina, que tiram seu sono, nunca acontecem. Mas por que você perde o sono? Por que você toma ansiolítico? Por que você não consegue parar de pensar nisso? Porque esses gigantes têm aparência.
mesmo que não tenham feito nada ainda, eles têm a aparência de que destroem e de que são indestrutíveis. Agora olha o terceiro elemento. Esse gigante aparece gritando. É assim que eles fazem. A pressão deles é pela voz. A pressão dele é pela impostação tonal. Ou seja, eles chegam ali e chegam com aparência de guerreiro, chegam com força muscular, chegam com aquela exposição, mas aí não são igual o Anderson Silva, né, lutador de MMA, que a hora que fala, e aí, vai encarar? É diferente. É bem diferente. Porque eu estou imaginando que esse gigante Golias tem uma explosão e tem um armazém de testosterona dentro dele, e que quando ele grita do outro lado, ele diz, e aí, vai encarar? Quase que um legendário gritando lá. E ele do lado de lá gritando, e falando, e dizendo com voz impostada. Então os israelitas começam a comer as suas unhas, começam a roer suas unhas, dizendo, e agora o que será de nós? Ele não fez nada, ele só gritou. Tem gente que está aqui essa noite escravizada pelo medo, porque o gigante está gritando mais alto que a sua fé. Tem gente que nem conseguiu levantar de manhã ainda e já coloca os pés para fora da cama com o gigante gritando em alto bom som. Hoje você não consegue. De hoje você não passa. Gente que está atemorizada, apavorada na vida, dizendo, hoje fecha o seu negócio. Hoje você não vende nada. Hoje o seu filho sofre um acidente. Hoje você perde a sua saúde. Hoje aquele diagnóstico chega. Hoje aquela pessoa te trai. Hoje a pessoa que você mais confia vai te decepcionar. Gente que nem colocou o pé para fora da cama e o gigante já está gritando. Porque é isso que ele faz. Ele esguela. Ele berra aos nossos ouvidos. Você nem colocou o pé para dentro da porta de trabalho. E lá está você lutando com os gritos sonoros e audíveis de um gigante que diz que você não tem capacidade, que você é incompetente, que você não deveria estar ali. Quanta gente aqui essa noite que me assiste, que me ouve pelas redes sociais, que estão percebendo que não é o seu medo que te paralisou, é a voz do gigante gritando no seu coração, que está fazendo você dar um passo atrás, se esconder na colina e evitar o confronto no Vale de Elá. Esta é a maneira como os gigantes surgem. Mas vamos ver agora como é que os gigantes agem, porque isso nos interessa de uma maneira especial. Os gigantes agem de seguinte maneira, e eu separei e recortei 3 versículos do mesmo capítulo. Veja bem, o filisteu acrescentou, eu desafio hoje as tropas de Israel, mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Qual é a primeira alternativa de ação do gigante? O desafio ao confronto direto. Eu desafio você. Eu confronto você. Eu sei que você não é capaz para me segurar. Então ele usa do desafio, do confronto, da ofensa, da injustiça, da injúria. E lá vai ele contra você, te levantando para que você se sinta acuada, amedrontado e totalmente despreparado para a batalha. Segundo, durante 40 dias o filisteu se aproximava de manhã e de tarde e assumia sua posição. Outra estratégia dos gigantes para nos derrotar é persistência. A palavra 40 dias é uma palavra simbólica nas Escrituras. Se você perceber, Noé ficou 40 dias dentro da embarcação até que a água começou a baixar. O povo de Israel andou 40 anos no deserto, lembra disso? Jesus ficou 40 dias no deserto para ser tentado pelo diabo. A palavra 40, quando aparece nas Escrituras, ela tem sinônimo de ciclo completo. É como se tivesse passado primavera, verão, outono e inverno e tivesse encerrado o ciclo. É como se o gigante chegasse ao final da linha e dissesse, agora eu cumpri o meu propósito, vocês não são capazes de me enfrentar. O que o gigante faz nesses 40 dias? Ele persevera em desafiar, em gritar, em mostrar sua aparência e mostrar sua origem. Sabe qual é o nosso problema, queridos? Sabe por que os gigantes geralmente nos vencem? É porque eles são mais perseverantes do que nós. Simplesmente por causa disso. Os nossos gigantes pessoais perseveram mais na batalha do que nós mesmos. E eles ficam o 1º dia, o 10º dia, o 38º dia, o 40º dia, lá está ele gritando, você não pode, você não consegue, você é refém, você é vítima, você nunca será ninguém, Deus não te ama, Deus não te quer, você é impuro, você é suja. 40 dias, talvez para você seja 5 meses, 10 anos, 40 anos, ou talvez uma vida inteira ouvindo o gigante gritar, porque o gigante não desiste de você.
embora você desista das promessas de Deus. Embora nós desistamos da caminhada com Ele. O gigante é muitas vezes mais persistente do que a nossa fé em Cristo e a nossa adesão às suas promessas. Por isso, essa é uma outra estratégia. O gigante vence você pelo cansaço. Enquanto você desiste facilmente, ele diz: eu não vou desistir até destruir sua família, até destruir seus sonhos, até destruir sua dignidade e também a sua história. E por fim, dá uma olhada na última estratégia que o gigante usa para nos derrotar. Ele olhou com desprezo para Davi, pois viu que era só um rapaz, ruivo e de boa aparência. E ele disse a Davi: por acaso sou um cão, para que você venha contra mim com pedaços de pau? Desprezo, desdém, aquela fungadinha debochada. Você, legendário de fardinha, gritando eu te conheço. É isso que o gigante faz. Aí ele olha para você aqui e sai, e na segunda-feira você começa a fazer um novo movimento de um novo homem que encontrou Cristo naquele lugar, e aí no primeiro tropeço ele olha para você e diz: eu disse. E aí você coloca tudo a perder, porque o gigante desprezou sua atitude, desprezou sua decisão, desprezou a sua mudança. E muitos de nós perdemos essa batalha por causa do desprezo, do desdém. O gigante olha para você como mulher e diz: olha o que você fez no seu casamento. O teu marido te deixou porque você não servia para nada. Aliás, você nunca serviu para nada. Os seus pais disseram para você ir embora da sua casa logo, porque você não servia para nada. E aí ele olha para você na igreja e diz: você na igreja? Eu te conheço. Eu sei que você é franzininha, eu sei que você é fraquinha emocionalmente. Quantos de nós estamos nesse jogo maligno, diabólico, de acusação do diabo contra nós, que ao levantarmos a nossa mão nesse lugar, ele vem e diz: abaixa a sua mão, porque eu sei quem você é. Ele despreza a sua atitude, despreza a sua decisão, despreza a sua fé, porque gigantes não respeitam nossa identidade nem quem nós somos. Por isso que eles querem atacar a nossa posição. Quem é você? Porque eles sabem, se nós chegarmos a entender a nossa posição em Cristo, quem nós somos como filhos e filhas de Deus, ele sabe que ele vai ser destruído rapidamente. É por isso que ele te mantém aqui, nos desdém, com o pé sobre o seu pescoço, dizendo: tá vendo? Faliu a empresa, é culpa sua. Você sempre foi um fracasso, desde o ensino médio. Ele coloca o pé no seu pescoço e diz: tá vendo? Você tenta fazer tudo certo, mas sempre você faz tudo errado e todo mundo ao seu redor paga o preço. Você é culpado, culpada. Está vendo o que você fez no passado? Não tem Deus que perdoe, você é indesculpável, imperdoável. É isso que o gigante ama fazer. Derrotar pelo desprezo, pelo desdém, dizendo: você, com essa estrutura, vai querer me encarar? São essas três maneiras que os gigantes agem para nos derrotar. Em primeiro lugar, eles desafiam. Segundo, eles vêm com persistência. Em terceiro, eles vêm com desprezo. Podemos ir embora? Está na hora já, gente. Quer continuar? Pode ser? Porque eu acho que a parte mais importante é essa daqui. Eu acho que é aqui que você quer chegar. Porque até ali todos nós estamos. É aqui que muda de meninos para homens, de mocinhas para mulheres. É aqui que a coisa inverte, é aqui que a história muda de história para vitória. E é aqui que eu quero estar e é ali que você quer estar, certo? Então nós vamos para lá agora. No mesmo capítulo, com outros versículos, veja como a história muda. Porque essa é a forma como o seu gigante cai e como o gigante de Davi caiu. Diz assim, versículo 26. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que será feito ao homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Você viu o versículo que nós estamos? 26. 26 versículos se passaram e ninguém disse a palavra Deus, só Davi. Todos estavam falando sobre batalha, gigante, fraqueza, fracasso, exército, poder bélico, armadura, espada. Ninguém falava de Deus. Aí vem um jovenzinho de 17 anos, pastor de ovelhas. E a Bíblia diz que o Jessé, que é o pai de Davi, está preocupado com os 3 filhos, irmãos de Davi, que estão lá no batalha, que estão no fronte. E diz: filho, vai lá ver o Elissama, o Eliabe e o Samá. São os 3 mais fortes da nossa casa e eles estão no fronte de batalha. E eu quero que você veja como eles estão e traga notícia para mim.
Mas não vai de mão vazia. Leva esses tostados aqui, os grãos tostados, leva esse pedaço de pão para os seus filhos. Aí Davi está saindo, e aí como Davi morava no Triângulo Mineiro, ele morava na região de Minas Gerais, depois você pode ver lá na Bíblia, o pai dele fala, volta aqui filho, peraí. Leva para o general de guerra 10 queijos. Está lá, está na sua Bíblia, depois você pode conferir. Davi era mineiro, é só você ler a Bíblia que você vai descobrir isso. E saiu Davi com 10 queijos, grãos e pães. E quando chega, solta tudo no chão e diz, o que está acontecendo aqui? O que é isso? Quem é aquele homem para enfrentar não o exército de Israel, não o exército de Saul, não os meus irmãos Elisabe, Elissama e Abinadab, ou qualquer outro que estava lá, o Samá, não o exército de homens poderosos, não a nossa honra e a nossa glória, não o nosso espírito nacionalista. Davi diz, quem é esse filisteu para afrontar o Deus vivo? Davi coloca a batalha onde ela deve estar, porque a batalha nunca foi Davi e Golias, a batalha sempre foi Deus e Golias. A batalha não é você e o seu gigante, não é você e seu trauma, não é você e sua perda, você e sua dor, você e seu vício, você e a sua maldade, você e a sua crueldade. A sua batalha é o seu Deus e o seu vício, é o seu Deus e a sua limitação, é o seu Deus e as suas lágrimas, é o seu Deus e os seus dilemas mais profundos, é o seu Deus e os seus fracassos. Não é sobre você, é sobre o Deus que cuida de você. Por isso Davi diz, vamos colocar isso aqui em ordem. Primeiro, esse homem está afrontando Deus Todo-Poderoso, ele não sabe com quem mexeu. Então dá uma olhada aqui, pessoal. Saul olha aqui para mim. Eu, Davi, digo, esse gigante mexeu com a pessoa errada. 47 quilos de puro osso. O exército dá uma olhadinha para ele, faz a mensuração, faz a massa corporal e fala, Davi, a gente precisa falar com o teu terapeuta, tua autoestima está elevada demais. E Davi fala, vocês mexeram com a pessoa errada, porque vocês mexeram com Deus vivo. Vocês não me tocaram, não mexeram comigo. Quando alguém tocou em você, não tocou em você, tocou no Deus vivo. Quando alguém machucou você, não machucou você, machucou o Deus vivo. Quando alguém se apropriou de você indevidamente, se apropriou do Deus vivo indevidamente. Quando alguém te molestou, quando alguém te fez mal, quando alguém te causou dano, quando alguém te injustiçou, quando alguém te magoou profundamente, se você está em Cristo, primeiro tocou nele. O exército do Deus vivo estava sendo confrontado. Não o exército, mas o exército do Deus vivo. Assim como você, assim como o seu coração, você precisa alinhar novamente essa batalha. Essa batalha não é contra você, não é sobre você e seu gigante. É sobre aquele Deus todo-poderoso que você chama de Pai e o seu gigante pessoal. E nada melhor do que enfrentar isso, do que saber que Ele está presente e que Ele vence as suas batalhas. Olha outra forma que o gigante cai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado, o que será feito ao homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu para desafiar o exército dos Deus vivos? Aí o texto diz, Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou nele uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze. Davi prendeu a espada sobre a túnica e tentou andar, porque não estava acostumado com aquilo. Ué, não vai dar certo não. Ele disse a Saul, não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou o seu cajado, escolheu do riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com uma funda na mão, aproximou-se do filisteu. Davi pega a armadura de Saul, a espada de Saul, o escudo de Saul, e não dá certo. Porque quando ele anda com aquilo, ele diz, eu não sou acostumado a lutar desse jeito. Eu quero dizer para você que é filho e filha de Deus, você não luta com vingança. Você não luta com as armas de Saul. Eu quero falar isso mais forte, porque eu sinto o Espírito Santo falando a alguém que precisa ouvir essa palavra. Diante da sua injustiça que você vem vivendo, não lute com as armas de Saul. Não é assim que você foi acostumado. Não é assim que o Evangelho penetrou ao seu coração. Lute com as armas que Deus lhe deu. Não lute com a sua inveja, não lute com a sua ganância, não lute com a mentira de Saul.
Não lute com a identidade de Saul. Não lute com a farsa de Saul, pelo amor de Deus. Lute com as armas que Deus lhe deu. Se é um cajado, é uma pedra, lute com isso. Porque não diz respeito às suas armas nas suas mãos, mas diz das armas que Ele tem em suas mãos. É as armas de Deus em suas mãos que são poderosas. Não aquelas que você seleciona, não aquelas que você angaria para si. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios capítulo 4, ou melhor, capítulo 10, versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Nós não lutamos como Saul. Ei, segunda IPI de Maringá, escute isso. Não me peça como pastor para lutar como Saul nesse lugar, porque nós não lutamos com essa armadura. As armas do nosso combate são poderosas em Deus. É nele que nós triunfamos, é nele que nós vencemos. E é com essas armas que você e eu e todos nós precisamos ir. São com as armas da palavra de Deus, que é escudo, que é fé, que é poder, que é salvação, que é o Evangelho de Jesus Cristo. É assim que nós lutamos as nossas guerras. Aleluia. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim, eu estou sem nada, eu só estou com pedras e cajado, com espada e com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus do exército a quem você desafiou. Todos que estão reunidos aqui saberão que não é por espada e nem por lança que o Senhor concede vitória. A batalha do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Sabe o que o Davi está dizendo? Ele está dizendo uma frase simples que você e eu podemos sair daqui sabendo que é assim que os nossos gigantes caem. Ele está dizendo: se o gigante é grande demais para mim, é porque a batalha não é minha, é do Senhor. Semana que vem a gente vai aprender sobre isso. Se a batalha é grande demais para você, ela não é sua. Porque se ela for menor para você, arregace as mangas e prepare para o combate. É sua responsabilidade. Mas se a batalha é maior do que você, ela não é sua, não te pertence. A batalha é do Senhor. Por isso Davi chama a atenção daquele povo e diz o seguinte: vamos fazer um trato. Coloquem os seus olhos no gigante e a gente vai cair. Coloque os olhos em Deus e o nosso gigante cairá. Eu quero convidar você esta noite a colocar seus olhos em Deus. Talvez você não tenha todas as armas que você gostaria para entrar no Vale de Elá, mas você tem a que você mais precisa: o favor e a graça de Deus que está com você. É esta arma que você tem, que é indestrutível. Ela repele gigantes e os vence no Vale de Elá. Então, é a sua vez, é a sua hora, é o seu momento. Quando Davi vai até aquele riacho e olha aquele lugar, ele vê 5 pedras, ele pega 5 pedras do seu estilingue. Deus diz o seguinte: meu filho, o que você está fazendo? E então Davi diz: eu estou pegando pedra porque eu vou enfrentar aquele homem em nome do Senhor. E Deus diz assim: não é assim, Davi. Você não luta com gigante com 5 pedras lisas. Você luta com gigante com uma pedra só, porque uma é suficiente para mim. Você não precisa de mais armas, você não precisa de mais recursos, você não precisa de mais interesses. Você só precisa da arma, a arma que é letal contra gigantes. A fé em Jesus Cristo, não na igreja, não na religião, não na tradição dos seus antepassados, mas em Cristo, onde nós somos mais que vencedores. Por isso, levante-se do seu lugar, em nome de Jesus. Se coloque no seu vale e declare que em Cristo você vai. Em Cristo você vai. Oh, vamos! Eu vou construir. Sim, Jesus! Uma pedra é suficiente essa noite. Derrube a sua culpa. Derrube as mentiras. Derrube a escravidão. Derrube a opressão. Declare: eu vou com essa pedra construir. Santo, Todo-Poderoso. Santo
prepare agora para lutar contra o seu gigante e dizer: eu vou construir. Vamos dizer isso bem forte ao Senhor. A pedra da salvação, a pedra da redenção, a pedra da santificação, a pedra da transformação, a pedra da justificação, é a pedra que se chama Jesus. Jesus. Senhor Jesus, nós estamos diante da sua presença. Nós apresentamos o nosso coração em teu altar e entramos nesse vale agora. Minha irmã, desça da colina em nome de Jesus. Essa culpa de anos te trucidando, te atrofiando. Desça da colina agora, entre no vale, veja o seu gigante e use a pedra que os homens rejeitaram. Essa veio ser a principal pedra de esquina, Jesus Cristo Senhor. Use agora o Evangelho e diga que em Cristo você é uma nova mulher. Diga que em Cristo você é perdoada. Diga que em Cristo você é restaurada, mulher. Saia da colina, venha para fora, vença seu gigante agora. Se liberte em nome de Jesus. Aleluia. De tanta dor, de tanto sofrimento. Vença seu gigante agora. Homem, se posicione. Se posicione pela sua casa. Se posicione pelos filhos dos seus filhos. Tome posição no seu vale de Elá. As batalhas não são só nas montanhas. As batalhas não acontecem só nas colinas. Não só quando você sobe. As batalhas acontecem quando você chega. Quando você volta para o trabalho. Quando você volta para sua casa. Quando você enfrenta o seu passado. Homem, se posicione. Derrube seu gigante agora em nome de Jesus. Com a pedra da salvação, com a pedra da autoridade, com a pedra da justiça, com a pedra da reconciliação. Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia, Ele está aqui. Ele vem para o nosso vale. Ele vem para o nosso campo de batalha. Agora é hora de você usar uma pedra só. Você não precisa de mais pedras. Escute bem, escute bem. Para você que foi rejeitado, Ele é a pedra do acolhimento. Use essa pedra agora contra o seu gigante em nome de Jesus. Para você que foi envergonhado, Ele é a pedra do acolhimento. Use essa pedra agora para derrubar o seu gigante em nome de Jesus. Para você que se sente culpado, Ele é a pedra do perdão, Jesus Cristo. Use essa pedra contra o seu gigante acusador agora em nome de Jesus. Para você que é religioso, para você que participa de denominações e espiritualismos, mas que não tem vida com Deus, use agora essa pedra, a pedra da vida plena em Jesus Cristo. Derrube seu gigante da religiosidade agora em nome de Jesus. Para você que tem sido escravizado por vícios, você que tem sido escravizado por mau hábito, por crenças destruidoras, por padrões de comportamentos destrutivos, use a pedra da libertação, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Seja liberto agora, minha irmã. Seja liberto agora, meu irmão. Seja liberto pelo poder do sangue de Jesus. Saia daqui vencendo o seu gigante. Saia daqui vencendo no seu vale de Elá. Liberte-se dos vícios. Liberte-se das maldições. Liberte-se dos seus gigantes. Em nome de Jesus, levante a sua mão e diga mais uma vez que a sua pedra é Cristo e que você vai construir sua história nele. Só você que crê nisso, que confia nisso. Escute aí, gigante. Tua igreja se levantou, Jesus. Escute isso aí, gigante. Esse homem se levantou nesse lugar. Essa mulher se levantou nesse lugar. Em Jesus. Confie, confie, confie. Confie, confie, confie. Se você crê nisso, dê uma linda salva de palmas a Jesus, o vencedor, o destruidor de gigantes.
A salva de palmas e grito de júbilo do arraial de vitória, do campo de batalha vitorioso. Homens e mulheres de Deus que entraram derrotados e derrotadas, perdidos e desiludidas, e que saem daqui vencendo. É o som de júbilo, é o som de vitória, é o som de celebração a Cristo o Senhor, o vencedor, que vence as nossas batalhas. Aleluia, aleluia, aleluia. Dá uma olhada nessa pessoa que está perto de você, vê se ele tem cara e ela tem rosto de derrubador de gigante. Dá uma olhada nisso aí, vem aí. Então fala para ele, uma boa semana, que o gigante se cuide. Fala para ela, que o gigante se cuide essa semana.